Vamos para a leitura de tarô da semana do dia 14 a 20 de julho. Vamos fazer uma leitura geral, depois vamos para as áreas de trabalho, família, bem-estar, amor. Olá, sou Ale Rocha, taróloga reikiana e apômetra. Você pode me encontrar nas outras mídias como Ale Rocha na web e se quiser acompanhar também o meu programa Oca Mística, mensagens semanais de tarô na web rádio casilioca.com, você está convidada. Também você pode agendar uma leitura de tarô exclusiva comigo no 11 97625 1768, que é esse número que está aqui na descrição do vídeo, aqui na tela. Agradeço desde já a sua curtida, o seu comentário, a sua inscrição e ativa o sininho para você receber a informação dos próximos vídeos e das próximas lives. Vamos lá? Primeiro, vamos para a leitura geral da semana. Cavaleiro de Copas, aqui o Rei de Espadas, o Sete de Paus, que vem nos falar dos desafios do ambiente por onde você anda. Isso que é energia geral, o contexto maior por onde a gente caminha, que essa semana vai nos falar sobre desafios que você vai precisar usar da sua racionalidade, porque esses desafios podem sim trazer dificuldades tanto para o conjunto, para o grupo de pessoas da região onde você mora, mas também pode interferir no seu cotidiano, nas suas decisões sobre, por exemplo, onde você vai trabalhar, como você deve proceder, como isso pode interferir nas suas finanças, essa energia geral que vai ser muito desafiadora no sentido a talvez até mesmo de decisões, olha, decisões ligadas à justiça, ligadas à lei, vai exigir de você muita força, vai exigir de você muita concentração para evitar os conflitos. É possível evitar esses conflitos? Sim, mas você vai ter que ser muito ágil, vai ter que ser muito precisa ou preciso, vai ter que tomar bastante cuidado e ter muito esforço. Veja dentro da sua realidade. Talvez não seja com você, talvez seja com outra pessoa que você conhece. Então envia isso aqui para essa pessoa, porque está me falando de uma semana complexa, de decisões complexas no conjunto, na estrutura da sociedade, que sim podem te afetar. É possível você conseguir passar por essa semana sem ter grandes prejuízos? Olha, é por um triz. Tá bem difícil. Vai exigir, de novo, muito esforço, principalmente para evitar conflitos maiores, porque já estamos vivendo aqui, eu estou vendo aqui uma semana de conflito, isso no contexto geral, e que sim pode afetar no contexto individual. Então, toma cuidado, fique esperta, acompanhe bem as notícias no contexto geral de onde você está, para saber de fato como isso pode te afetar. Para ajudar, vamos especificar agora a área de trabalho, finanças, renda extra, investimentos, seja lá o que for, você veja aí dentro do seu contexto. Opa, o as, a imperatriz e aqui um 6 de ouros vindo dizer que de certa maneira você vai conseguir sim na área de trabalho conseguir bons resultados dos seus esforços, você não estará desamparado, você vai ter sim uma visão que vai te auxiliar e está vindo aí uma abundância para você, graças a Deus. Se no contexto geral está difícil, talvez será que essa não é aquela brecha
para você conseguir lidar bem com a situação do contexto geral, talvez seja aí, hein? Área de trabalho, área de conquistas profissionais. Então, esteja atenta para saber como isso pode te proteger. Porque está uma semana muito boa de prosperidade. Aproveita a energia da egrégora. Ai, Ale, eu estou parada, estou parado. Tudo bem, então aproveita a energia da egrégora, do movimento, de algo aí que está se abrindo para a abundância. E principalmente, não vai estar sozinha espiritualmente, você está protegida. A papisa está vindo aqui, a sacerdotisa está vindo aqui para dizer que a espiritualidade está com você, para te dar os instrumentos para você conquistar aí o progresso profissional que você almeja. Você não está sozinha. Eu falo espiritualidade, gente, interprete como você quiser, dentro da sua filosofia. Se essa palavra você acha que pode servir para outra pessoa, encaminhe para outra pessoa. Até porque está me falando que esforços vão gerar o progresso necessário, a, a prosperidade necessária que você está esperando e caminhos de abertura de prosperidade. Então, é a abertura de prosperidade aqui que a gente está falando. Tá falando do caminho. Se eu estou falando de caminho, não estou falando de sofá, não é para você ficar parada só porque eu falei que semana tá próspera, então tudo bem, não preciso fazer nada. Precisa sim, tem que ir atrás. Vai atrás. Vai exigir de novo esforço, sim. Não é algo que vai cair do céu, não é aposta milagrosa que isso não existe, cai fora dessa. Se você quiser ter prosperidade, você cai fora desse papo, porque é trabalho. Está me falando aqui de caminho de trabalho aberto. Vai atrás que Deus quiser, vai dar certo. Para aproveitar que estamos no mês de férias para a maior parte das pessoas, vamos ver a área de família, porque a gente sabe que a gente acaba ficando, muitas pessoas acabam ficando em casa mais tempo. E família, gente, é aquilo que você considera a sua família. É a sua família de origem? É aquela que você formou? É aquele grupo de amizades que você fala, meu, essa gente sim é que me protege, cuida de mim, me ampara. Porque essa semana, inclusive, está dizendo o seguinte, ó, ambiente de família. Conflito, discussão, desamparo, tristezas em grupo, mas que com a força da família é que é possível observar tudo que está acontecendo para tomar a atitude necessária. A semana está dizendo exatamente isso. É o grupo que vai dar amparo, um cuidando do outro. Ou seja, não vai tentar resolver tudo sozinha, não. Seja lá o que for, é em grupo que você vai conseguir se auxiliar. E se é o grupo que está trazendo o conflito, que está trazendo aí a discórdia, se é justamente a lei, mas é a minha família que está trazendo essa discórdia. Observe, o Rei de Ouros está dizendo, observe bem, veja, encara de frente essa discórdia, o que que é, para que você consiga distinguir a verdade. Olha, isso aqui, gente, distinguir a verdade. É a semana para você encarar a realidade dos fatos. Se o problema não é o externo e aí você precisa desse amparo, o fato é encare os fatos. É o mais importante de tudo para que você realmente possa tomar as melhores decisões. Para que você possa se inspirar e sair desse estado de opressão. Porque algumas vezes pode ser que aconteça isso. Às vezes as pessoas se sentem num estado tão estafante que se sente oprimida. Mas, olhando de frente, enxergando a realidade, você vai poder tomar a melhor decisão e algo aí vai acontecer para que você
receba essa ajuda, inclusive espiritual, para solucionar os seus problemas que ou a família não dá conta de ajudar ou é a família que está causando. Ai, meu Deus! Você vai ter um amparo espiritual para isso. Tenha fé, mantenha essa fé e, sobretudo, de novo, veja os problemas de frente. Encare a realidade e isso, por mais doloroso que seja, vai te ajudar sim. Vamos para agora a área de bem-estar, que é aquilo que nós podemos fazer para a melhoria da nossa saúde. Lembrando que se você tem uma questão médica, é lá com a médica que você vai procurar a solução. Aqui é o que nós podemos fazer para colaborar com os nossos procedimentos para a nossa melhoria. E justamente, nossa, a diferença aqui está gritante entre a nossa preocupação com o nosso cotidiano, porque eu tenho que dar conta do trabalho, tenho que dar conta das questões do dia a dia, e no final das contas, pode ser que muita gente aí que esteja assistindo vai se sentir presa, vai se sentir desgastada, vai se sentir cansada. E é nessa hora de maior cansaço que você precisa se esforçar e se conectar com a sua espiritualidade. E eu vou falar espiritualidade, você vai interpretar do seu jeito. Não é necessariamente apenas religiosidade. Interprete da sua maneira. Se for, ok. Mas para algumas pessoas que me acompanham, já me falaram, Ale, para mim o mais importante é o contato com a Mãe Natureza. Que bom! Então faça esse contato com a Mãe Natureza. Se é o seu contato com uma filosofia, faça esse contato com a filosofia. Se é a meditação, faça a meditação. Porque aqui está me falando que está falando de um emaranhado muito forte no sentido da matéria. Ou seja, do desgaste do cotidiano que afeta o seu bem-estar. Para isso, além, se eu estou falando, de novo, além de você procurar a sua ajuda médica, procure sim uma ajuda espiritual, filosófica, de meditação, alguma coisa que te inspire de fato e que renove a sua energia e te traga o equilíbrio essa semana. Ou seja, essa semana, nem que seja meia hora por dia, 15 minutos, 5 minutos, eu não sei, faça dentro da sua realidade. Ale, eu acho que isso aí combina com uma pessoa que eu conheço. Ela está tão atarefada que ela se esquece de se cuidar, de se cuidar. Manda para ela isso. Estou falando não só porque ajuda assim quando vocês compartilham o meu vídeo, eu agradeço muito, mas é porque essa palavra pode ajudar alguém sim. A gente sabe disso. Vamos também para a área de amor, que eu sei que muita gente vive correndo atrás, tem gente que foge, né? E tem gente que corre atrás. Vamos ver a egrégora, o que está no ambiente. Se você quiser saber alguma coisa no específico, então entre em contato comigo. O telefone está aqui na tela, na descrição do vídeo. Pode mandar sua pergunta ou a gente agenda aqui um horário exclusivo para você para saber das suas questões. Gente, é o seguinte: ah, muito esforço, muito cansaço. Tem gente aí que está vivendo já no limite. Tem gente que fala: não aguento mais, não tá bacana, estou me esforçando tanto, eu tô tendo só discórdia, tô tendo conflito, tô tendo cansaço, mas saiba que a sua hora essa semana, graças a Deus, chegou. Você é uma pessoa vitoriosa, meu amor. Você é uma pessoa que tem garra, que tem energia, que tem inteligência e que não precisa viver esses conflitos. E eu tô falando não é de conflitos simples não, tá? Aqui não tá me falando aquela coisa do cotidiano que todo casal tem. Isso é normal, acontece. Coisinha boba, simples, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de alguém aí que está vivendo uma situação conflituosa e complexa mesmo.
Essa semana você vai ter uma abertura de visão para que você possa entender o que realmente está acontecendo na sua vida. Pode ser doloroso? Sim, pode ser doloroso, porque quando a gente enxerga e cai a ficha realmente, antigamente a gente falava assim, cair a ficha, que significa o quê? Realizar na cabeça, realmente entender o que está acontecendo. Quando isso acontece, é o movimento, então, de se criar a força para a transformação e de se criar a força para realmente conseguir o equilíbrio necessário para a sua vitória, para você conseguir realmente sair dessa situação. Sinto muito, é um processo doloroso que algumas pessoas vão vivenciar essa semana. Se não for com você de novo, pode ser com outra pessoa que você conheça. Espero que fique tudo bem, mas saiba que isso virá para o seu bem, para que você consiga realmente entender onde você está. É um processo. Eu espero que isso aqui possa ter ajudado você. Caso queira entrar em contato comigo de novo, sim, fala aqui, a gente marca um horário para você no individual para te ajudar. Agradeço muito a sua presença. Essa semana eu vou voltar a fazer lives. Eu estava com gripe, ainda estou com uma vozinha meio esquisita, então acompanhe, ativa o sininho para acompanhar. Muito obrigada. Beijo. Tchau.